Olá, bem-vindos a mais um vídeo do 123 Scrap, o grupo de scrapbooking da Lembranças Soltas. Neste terceiro vídeo vamos falar de como estruturar o álbum, de que tamanho escolher para o nosso álbum, quais as diferentes opções para criarmos as folhas e as páginas do álbum em si. Esperamos que já tenham visto os dois vídeos anteriores. O primeiro explica a ideia do 123 Scrap e do funcionamento, e o segundo explica como planear o vosso álbum partindo das fotografias. Se ainda não viram esses vídeos, podem consultá-los na nossa conta de YouTube e verem para entenderem um pouco melhor como vai fluir este processo. Obrigada. Vamos então apresentar algumas opções para vocês construírem o vosso álbum. A opção mais normal e mais conhecida a nível de tamanho para álbuns de scrapbooking é o 12x12. E aqui existem vários álbuns e vários tipos de álbum. Tecido, imitação de pele, as opções são imensas. Para além do tamanho 12x12, um outro tamanho também muito utilizado em scrapbooking é o 8x8. Tanto num caso como no outro, quando falamos de 12x12 ou 8x8, referimos-nos ao tamanho em polegadas destes álbuns. As 12x12 polegadas significa que temos um tamanho de mais ou menos 30 cm e meio por 30 cm e meio, e quando falamos de 8 polegadas por 8 polegadas, os álbuns e as páginas têm cerca de 20 cm e meio por 20 cm e meio. Para além de ser importante pensar no tamanho do álbum, também é importante pensar na forma como ele se organiza por dentro. Este álbum, por exemplo, é o que se chama um álbum post-bound, em que nós podemos utilizar na realidade, podemos utilizar estes parafusos para retirar e abrir o álbum e acrescentar mais bolsas protetoras. A maior parte destes álbuns funcionam com base em bolsas protetoras, onde podemos colocar páginas nas duas direções, e habitualmente trazem cerca de 10 bolsas, o que significa que têm a possibilidade de fazer até 20 páginas. Para além do post-bound, existe ainda o modelo com argolas, também com as bolsas plásticas, mas para acrescentar mais folhas basta abrir e fechar as argolas. Muitos destes têm ainda a opção de acrescentar uma fotografia na frente do álbum. Estes álbuns podem ser já comprados feitos ou podemos fazer com base em cartonagem os nossos próprios álbuns. Para além desta opção, temos ainda algumas opções diferentes que começam a aparecer. A Smash lançou recentemente uns livros que se podem considerar journals, como nós podemos utilizar apenas para colocar frases, mas são ótimos também para fazer álbuns simples. E estes álbuns, ou estes livros, como vocês podem ver, trazem já as folhas bastante decoradas, trazem sempre a acompanhar uma caneta que de um lado funciona como caneta e do outro lado funciona como cola, e são fantásticos se vocês não quiserem estar a construir o álbum de raiz, e têm já imensas folhas decorativas que podem servir de base àquilo que estão a trabalhar. Algumas folhas são mais lisas, outras são com mais padrão, como por exemplo estas assim. É claro que vocês podem sempre retirar algumas folhas que não gostem, mas vai ser mais difícil acrescentar mais folhas. Cada um traz cerca de 50 folhas, por isso ainda permite fazer álbuns com uma certa dimensão. E aqui temos também muitos modelos diferentes. Para além da Smash, temos também algumas opções, como por exemplo esta da Prima, num tamanho um pouco maior e mais conhecido do público na Europa, o A4. Por exemplo, esta é uma opção da Prima, em que temos alguns papéis, sempre a preto e branco, porque podem depois ser pintados e decorados, e onde temos as capas transparentes, onde já trazem uma folha branca e onde podemos fazer as nossas páginas de scrapbooking em tamanho A4. Este álbum, assim como os outros de post-bound, tem também a furação e os parafusos que permitem depois acrescentar mais folhas. Por fim, gostava de vos apresentar a coleção da Snap. Aqui tenho apenas as páginas separadoras e as páginas protetoras com 4
entradas para fotografias. As fotografias aqui têm um tamanho de 3 por 4 polegadas, o que é metade de uma fotografia de 10 por 15. E existem também os álbuns para colocar estas folhas. Essencial para o nosso álbum e aquilo que vai garantir o colorido adequado são os papéis de scrapbooking. Para começar, vamos falar dos papéis mais básicos, os papéis que são lisos. Estes papéis podem-se comprar em 12 por 12 ou 8 por 8 e existem habitualmente avulso ou em packs. A vantagem em ter os packs é que tem um pouco de cada cor e também todas as cores estão sempre a coordenar umas com as outras. O mesmo se aplica quando estamos a falar dos papéis com padrões. Existem de várias marcas, existem tanto em conjuntos em que temos várias vezes o mesmo padrão repetido em várias cores, mais decorativos, e existem ainda os packs com muito menos folhas, em que temos apenas uma folha de cada, em dupla face, outras vezes sem ser em dupla face, e muitas vezes estes pequenos packs trazem folhas de bónus de 12 por 12. No nosso site podem ver uma variedade enorme deste tipo de papéis. Hoje queremos apenas dar-vos a conhecer alguns dos modelos que temos e dos tamanhos diferentes. Como falamos nos diferentes tamanhos de álbuns, vamos falar também nos diferentes tamanhos de papéis. Temos, por exemplo, os papéis que aparecem em A4, em 8 por 8 ou ainda no tamanho americano mais parecido com o A4, mas ligeiramente mais largo e um pouco mais curto, que é o letter. Estes packs estão disponíveis no nosso site em www.lembrançassoltas.pt. Falamos um pouco dos diferentes tamanhos de álbuns e dos diferentes tipos de papéis que temos no mercado. Vamos falar um pouco de como escolher o tamanho e os papéis adequados às fotografias que nós queremos. Vou-vos dar o exemplo do álbum que eu estou a fazer e que vou utilizar como base para o 123 Scrap. Este álbum está criado num formato em que me permite colocar basicamente duas fotografias de tamanho inteiro, ou então fazer algumas combinações cortando a fotografia a meio. Para além de ter um pouco mais do que o comprimento necessário para ter duas fotografias deitadas, tem um pouco mais da largura e garante que deixa ficar pelo menos 1,5 cm para a furação. Quando falarmos da furação do álbum, vamos falar de várias opções disponíveis. Eu criei uma furação simples, que pode ser feita com um furador normal e que depois pode ser utilizada em capas que tenham argolas a esta distância. Pode também ser utilizado depois para fazer o binding final, o álbum final, apenas com argolas soltas. O tamanho deve ser adequado àquilo que vocês têm como fotografias e o número de fotografias que têm. Se tiverem um álbum em que vocês vão colocar cerca de 100 fotografias, provavelmente será melhor optar por um álbum de 12 por 12. No meu caso, é um álbum que tem cerca de 45 fotografias e por isso eu optei por fazer as páginas à medida, ok? E todas as páginas foram construídas utilizando papéis de uma face só, em que foi colado um papel no verso do outro. Quando comecei a colocar as folhas lado a lado, aquilo que eu tentei fazer foi sempre ter duas folhas idênticas dentro da mesma página. Quando eu escolhi os papéis para utilizar para este álbum, eu pensei em várias coisas. A primeira coisa foi preciso ter uma base que não seja muito movimentada, que sejam padrões simples, ok? E por isso escolhi esta opção, em que os mesmos padrões se repetem em várias cores, da DCWV, que é o Everyday Essentials Stack. São 180 folhas que me permitem fazer a base para todas as páginas do álbum e, como podem ver, ainda sobra muito papel. Depois posso utilizar os mesmos papéis para fazer alguns acessórios a coordenar, ou então para outros trabalhos. Estes são os meus papéis de base, para criar a base do álbum que estou a fazer. Mas nós precisamos de alguns papéis que vão dar cor ao trabalho.
Aqui escolhi uma coleção do Simple Stories. A Simple Stories lançou uma coleção que se chama High Heart Summer e esta coleção é ideal para fotografias que tenham a ver com férias de praia e férias de verão. A vantagem desta coleção é que, para além de ter papéis que são o mesmo fundo por todos os papéis, tem também alguns que estão preparados para recortar e que podem ser utilizados para pequenas caixas para journaling, para escrever algum texto, ou eles próprios como acessórios. E de uma forma muito fácil conseguimos imediatamente criar um ponto de foco e de atenção no trabalho. E agora que falamos de álbuns, de papéis, das folhas que vamos utilizar, está na altura de deitar as mãos ao trabalho. Vamos fazer a primeira parte do nosso álbum, começar por fazer as folhas. Como eu vos tinha dito há pouco, nós estamos a utilizar 2 folhas de papel para fazer cada uma das folhas, uma para a página da frente e outra para a página de trás. Este papel é um papel fininho, que temos que colar verso com verso para garantir uma estabilidade para a página de álbum. Por isso, o que eu vou fazer vai ser escolher 2 folhas do nosso bloco de papéis mais básico. Ok? O tamanho de página que eu escolhi a nível de largura é 17 cm, o comprimento é mesmo o comprimento de uma folha letra. Vamos então cortar as 2 folhas. Eu estou a utilizar 2 folhas iguais, mas na realidade aquilo que eu fiz no álbum até é utilizar folhas que são de cores diferentes, ok? Se preferirem, podem cortar as 2 folhas ao mesmo tempo para garantir que as 2 folhas estão exatamente do mesmo tamanho. Vamos agora virar, colocar verso contra verso e colar. Para colar, vamos utilizar fita cola dupla. Vamos colocar a fita cola dupla bem na pontinha. Lembram-se que eu, quando eu apresentei esta fita cola, vos disse que ela tem uma margenzinha onde não tem cola, por isso têm que deixar ficar este pedacinho aqui, ok? Para garantir que a página fica bem colada, vamos ter que colocar fita cola dupla Ok, está pronto. E agora vamos ter que colar face com face. Nesta altura vão ter que prestar alguma atenção à forma como têm os papéis, caso eles tenham direito ou tenham forma de ficar direito. Neste caso não faz diferença se eles ficarem em qualquer uma das direções. Como é que vamos fazer para colar página com página e garantir que ela fica o mais certa possível? Vamos retirar um pouco da fita cola, mas apenas um pouco, ok? Fazer o mesmo deste lado. E assim garantimos que, se nos enganarmos, não vamos ter que reajustar muito o papel e por isso ainda vamos conseguir descolar facilmente. E agora vamos acertar e garantir que neste pedacinho as pontas estão bem alinhadas. Depois, garantindo o alinhamento das pontas, temos apenas que puxar e está certinho. E agora repetimos o mesmo processo. Retirando a fita para os outros lados. E assim temos a primeira página do nosso álbum pronta e agora só precisamos de fazer todas as folhas para depois podermos começar a colocar as fotografias.
Estamos a chegar ao fim do nosso terceiro vídeo do 1, 2, 3 Scrap. Neste vídeo já viu muitas técnicas que pode colocar em ação. Agora tem mesmo que começar a criar as suas páginas. Em breve vamos lançar o quarto vídeo, onde já vamos montar algumas páginas simples. Era importante que quando chegar a esse vídeo já tenha pelo menos os materiais necessários para começar a montar algumas folhas. Esperamos que tenha gostado. Eu sou a Cláudia Vieira e este é 1, 2, 3 Scrap. Até breve.